Olá, cá inicia-se a comunicação oral de defesa do trabalho, revolvendo as bases do direito penal em trabalhos de pesquisa discente, um relato de experiência docente na formação de juristas da Universidade Estadual do Tocantins, Brasil, Campus Paraíso, de autoria de quem vos comunica neste momento, Giliardi Benavenuto Albuquerque Cavalcante, Virgulino Ribeiro Nascimento e Gama, e da doutora Aline Cristina Alves Magalhães. O trabalho consiste na proposta docente de envolvimento de bases teóricas e práticas quando do embricamento do ensino e da pesquisa numa proposta de atividade de trabalho docente aos alunos cursantes do 4º período de Direito da Universidade Estadual Tocantins, Campus Paraíso, no 2º semestre de 2022. O trabalho, a atividade proposta, visou trabalhar com o imbricamento do ensino e da pesquisa, favorecer que algumas bases consideradas humanistas, constitucionais do direito penal fossem relembradas, ratificadas, uma vez que foi observado, durante a experiência docente na componente curricular de Penal 2, uma deficiência, uma carência por parte da maioria dos discentes quando da apreensão e compreensão adequados dos institutos bases estruturantes, constitucionalmente falando, da cadeira de Penal 2, uma vez que a unicidade da ciência jurídica, pelo desconsiderar eventual de alguns princípios das normas principiológicas base do direito penal, estavam a dificultar o processo de ensino-aprendizagem. Uma vez que, durante a disciplina de Penal 2, componente curricular do curso de Direito, os alunos são oportunizados a conhecer a parte geral do Código Penal de 1940, o Código Penal brasileiro. Contudo, o desconhecer ou ignorar das bases mais sensíveis, regimentais do conhecimento ius em penal, dificulta ou não contribui para uma boa experimentação da disciplina, não só de Penal 2, mas de outras cadeiras que serão cursadas. Em razão de todo esse cenário de percepção de carências na formação, foi oportunizado esta abordagem de ensino imbricado com a pesquisa, a fim de que esses estudantes demonstrassem a sua capacidade de reflexão crítica sobre princípios penais implícitos e explícitos de ordem constitucional. A atividade proposta foi dividida em 3 momentos ou 3 fases. A primeira fase, todas bem delimitadas no espaço-tempo, a fim de que eles tivessem a melhor experimentação possível, orientados, por certo, pela pessoa docente. E com isto, eles tiveram que respeitar 3 fases deste processo de experimentação, ensino, pesquisa. Primeira fase de caráter orientativo, com a entrega de um esboço no período de cerca de 25 dias, a fim de que eles mostrassem as bases teóricas pesquisadas e as metodológicas experimentadas também. Nesta primeira entrega, com o recebimento pela pessoa do docente, o aluno teve a oportunidade de ter o seu esboço analisado, avaliado e obtendo feedbacks, retornos com apontamentos, críticas, dicas de quais metodologias melhor se aprovariam para aquele tipo de abordagem, as melhores metodologias do ponto de vista teórico também, as literaturas que melhor recaíam sobre aquela temática, lembrando que cada aluno ficou com cerca de 2 princípios reitores do direito penal, constitucionalmente falando. E quando dessa abordagem, dessa pesquisa, desse debruçamento teórico-prático, eles tiveram que reviver as bases mais elementares desse conhecimento jurídico penalista ou de cunho penal. Com a entrega e o retorno pelo professor ou pelo docente dos trabalhos já avaliados, que não estavam sendo pontuados ainda na componente curricular de Penal 2, eles tiveram a oportunidade de melhor conhecer essas bases de forma orientada, de forma dirigida e fazer um segundo retorno, que é a segunda etapa. Nesta segunda etapa, o professor já teve que ter um cuidado ainda mais a fundo, ou um cuidado um pouco mais denso, a fim de que não só um esboço fosse apresentado pela pessoa discente,
como também a consideração das observações, das críticas, das dicas que foram dadas na primeira etapa e que eles, a partir daquele momento, tivessem a melhor formação no sentido de experimentação, ensino-aprendizagem daquelas bases reputadas, super importantes para a compreensão deste ramo que nós o temos como incriminador. Já na terceira etapa, ou terceira fase, os alunos tinham que entregar o trabalho completo. Que trabalho completo é este? Um resumo simples, entre 500 e 900 palavras. Contudo, bem construído, do ponto de vista teórico-prático ou teórico-metodológico. A terceira entrega, o cumprimento da terceira etapa, com prazo razoável, foi oportunizado ao aluno realmente demonstrar a sua capacidade crítico-reflexiva sobre a construção do resumo simples. E nesta oportunidade, o docente já pôde fazer a avaliação a fim de que ele obtivesse conceito na disciplina ou na componente curricular de Penal 2. A conclusão em relação a toda essa experimentação foi muito positiva, uma vez que o imbricamento ou a transversalidade do ensino e da pesquisa da componente curricular de Penal 2 favoreceu uma maior entrega e uma capacidade a maior aguçada pela crítica científica direcionada que os alunos considerassem as normas principiológicas como reitoras de todo o conhecimento jurídico e também necessaríssimas para a unicidade do direito enquanto ciência, não só em Penal 2, como em outras cadeiras tão importantes quanto o direito penal ao longo da formação acadêmica em direito. Não foi possível contemplar as 3 etapas da forma mais interessante possível, uma vez que ocorreram algumas situações excepcionais que forçaram ou sugeriram a necessidade de suspensão dos trabalhos durante o segundo semestre. Não obstante, a primeira etapa foi cumprida, a segunda foi bem pontuada, mas não concluída, e a terceira não foi alcançada. A experimentação oportunizada docente-discente teve um feedback muito bacana. Os alunos conseguiram observar que as normas principiológicas não devem ser ignoradas, ao revés, devem ser super consideradas a fim de que haja uma leitura adequada, uma interpretação necessária dentro das normas científicas da ciência do direito e também uma compreensão atenta às bases mais modernas do direito penal. E com isto, os alunos foram suficientemente bem na atividade proposta, deram bons retornos, significando um avanço muito importante na compreensão de todos os outros institutos da cadeira ou componente curricular de Penal 2, que se volta para a parte geral do Código Penal do Brasil de 1940.